A guerra na Ucrânia atingiu um novo nível de caos para a Rússia. Ataques devastadores estão dizimando suas forças, e Putin parece estar perdendo o controle da situação. Mas como isso aconteceu? As baixas russas estão aumentando rapidamente. Tanques estão sendo destruídos aos montes, e as tropas de Moscou estão sendo forçadas a recorrer a táticas desesperadas. Será que Putin subestimou a capacidade da Ucrânia? Ou o Kremlin simplesmente não tem mais como sustentar essa guerra? A Rússia tentou um ataque mecanizado em larga escala na direção de Pokrovsk, mas encontrou um verdadeiro inferno pela frente. A 71ª Brigada Jäger da Ucrânia lançou uma defesa feroz e destruiu várias unidades russas antes que sequer conseguissem se posicionar para o combate. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fronte Brasil. Drones FPV e ataques de artilharia pulverizaram os blindados russos, transformando o avanço em um massacre. Os soldados ucranianos afirmam que os russos simplesmente não estavam preparados para enfrentar essa resistência, e o resultado foi devastador. Veículos destruídos, tropas dizimadas e um avanço que nunca aconteceu. Enquanto em Pokrovsk as forças russas foram dizimadas, na região de Ulakli, no setor de Kurakhove, os russos conseguiram entrar e ocupar a cidade. Mas a que preço? A 37ª Brigada de Fuzileiros Navais Ucraniana lançou uma resposta brutal ao ataque, destruindo ou danificando pelo menos 10 veículos russos, incluindo tanques e blindados BMP. O avanço russo foi bem sucedido, mas às custas de pesadas perdas. Será que Moscou tem tropas e equipamentos suficientes para manter esse tipo de operação sem colapsar? Os números oficiais divulgados pelo Estado-Maior ucraniano em 22 de fevereiro de 2025 mostram o tamanho do desastre para a Rússia. Mais de 1.140 soldados russos mortos em um único dia, 15 tanques destruídos, 9 veículos blindados pulverizados, 66 sistemas de artilharia perdidos e 155 drones abatidos. É um dos dias mais sangrentos para as tropas russas. Se Moscou continuar sofrendo perdas nessa escala, quanto tempo mais essa guerra pode durar? Um grupo de evacuação russo registrou um vídeo assustador perto de Vishnev, na direção de Pokrovsk. No meio da chamada Estrada da Morte, suas câmeras capturaram o exato momento em que drones ucranianos atingiam veículos russos em fuga. As imagens mostram explosões violentas, blindados sendo consumidos pelo fogo e soldados russos correndo sem rumo, tentando escapar do ataque aéreo. O vídeo, irônico e macabro, acabou sendo compartilhado pelos próprios operadores de drones da Ucrânia. Eles queriam mostrar ao mundo o que acontece com quem ousa invadir suas terras. Os russos tentaram de tudo para se proteger dos drones ucranianos. Primeiro, usaram redes metálicas sobre os tanques, mas isso provou ser inútil contra os ataques precisos das aeronaves FPV. Agora, a nova tática é criar cortinas de fumaça com drones terrestres, tentando esconder os blindados do enxame de drones ucranianos. Mas será que essa estratégia pode realmente funcionar? Até agora, os operadores ucranianos afirmam que a fumaça só dificulta temporariamente a mira, mas não impede os ataques. A guerra moderna está evoluindo, e a Rússia parece sempre um passo atrás nessa corrida tecnológica. Em um dos momentos mais chocantes do conflito, um soldado russo, encurralado por um drone FPV ucraniano, tomou uma decisão extrema. O drone lançou uma granada que não o matou de imediato, mas percebendo que não tinha mais como escapar, ele sacou uma granada própria e se explodiu. Essa cena bizarra mostra o nível de desespero das tropas russas na linha de frente. Quando os soldados começam a preferir a morte a serem capturados, algo está muito errado no exército de Putin. Um oficial ucraniano na linha de frente resumiu a situação com uma frase impactante: "A Rússia não está vencendo. Eles não estão perdendo, mas simplesmente não estão ganhando." Os avanços russos são lentos e extremamente custosos. Moscou gasta milhares de vidas para conquistar alguns quilômetros de território. O grande problema? Eles não têm mais o mesmo volume de artilharia e blindados que tinham meses atrás. A Ucrânia, por outro lado, tem reforçado suas defesas e explorado novas tecnologias para equilibrar o jogo.
Se a Rússia não encontrar uma solução rápida, pode ser tarde demais para reverter o cenário. Enquanto os combates continuam, um alerta assustador surge. Um desastre nuclear na Ucrânia pode ser apenas questão de tempo. O historiador e especialista em Chernobyl, Serhiy Plokhy, fez uma advertência séria. Os ataques continuam em Chernobyl e a guerra acontece nas proximidades da usina nuclear de Zaporizhzhia. Se nada for feito, um novo desastre nuclear pode acontecer. Os Typhoon são projetados para missões de superioridade aérea e podem patrulhar áreas vastas, interceptar alvos e até atacar com precisão cirúrgica. Com a Rússia constantemente violando o espaço aéreo ucraniano, a entrada desses caças poderia oferecer à Ucrânia a capacidade de monitorar e interceptar aeronaves hostis antes que elas cheguem muito perto. A missão é clara: proteger as forças de manutenção da paz e garantir que os aviões russos não avancem para áreas controladas pela Ucrânia ou pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso pode ser um divisor de águas, não apenas para a Ucrânia, mas para a segurança aérea da Europa inteira. Agora, imaginem a reação da Rússia a essa manobra. A entrada de aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre a Ucrânia é um ato que pode ser visto como uma escalada. O Kremlin já está lutando uma guerra de desgaste, e mais presença militar ocidental no céu ucraniano pode ser o suficiente para intensificar ainda mais as tensões. Vamos lembrar, a Rússia tem uma defesa aérea complexa, mas a presença constante de caças Typhoon dificultaria as operações aéreas russas, forçando-os a mudar suas táticas. O grande questionamento é: como Putin reagirá? Ele aceitará a ampliação da Organização do Tratado do Atlântico Norte perto de suas fronteiras ou tomará medidas drásticas? A resposta pode ser uma escalada regional, ou, quem sabe, uma tentativa de negociar em termos mais favoráveis. E quem poderia esquecer as recentes declarações de Dmitry Medvedev? O ex-presidente da Rússia, hoje vice-presidente do Conselho de Segurança, afirmou que Kyiv deve cair aos pés dos Estados Unidos, anunciar eleições e se preparar para a rendição. Essas palavras não são apenas bravatas. Elas refletem uma tática russa para pressionar a Ucrânia e seus aliados, sugerindo que a rendição é a única saída para evitar mais destruição. Mas será que essa ameaça é real? Medvedev está sendo apenas uma figura de retórica ou há algo mais? O que essa fala revela sobre a postura da Rússia e como ela vê a resolução do conflito? Em meio a esse cenário tenso, outra mudança significativa ocorreu do lado dos Estados Unidos. Donald Trump, de forma surpreendente, demitiu o general C.Q. Brown Jr. do posto de chefe do Estado-Maior Conjunto e colocou no seu lugar o tenente-general de 3 estrelas da reserva, John D. Kane. Essa movimentação gerou uma onda de questionamentos dentro do Pentágono. Por que a demissão de um general altamente respeitado? E o que significa a nomeação de Kane, que é visto como mais alinhado com Trump? A mudança pode afetar diretamente a estratégia dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia e no apoio à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Com essa reviravolta, será que os Estados Unidos estão mudando sua postura em relação à crise? Trump já deixou claro sua visão sobre o apoio à Ucrânia, criticando países como França e Reino Unido por não gastarem o suficiente. Como isso influencia a política internacional e a guerra? Com tantos movimentos acontecendo no tabuleiro global, é impossível ignorar a forma como a guerra na Ucrânia está remodelando alianças. A Organização do Tratado do Atlântico Norte está mais unida, mas também mais pressionada por países como os Estados Unidos, que exigem mais comprometimento da Europa. A Rússia, por outro lado, tem se aproximado de aliados como a China e a Coreia do Norte, criando uma frente de resistência ao Ocidente. O impacto dessa guerra será sentido muito além das fronteiras da Ucrânia. A política internacional está sendo redefinida diante dos olhos de todos nós, e o que acontecer nos próximos meses pode determinar os rumos da geopolítica nas próximas décadas. Então, o que podemos esperar agora? O Reino Unido está se preparando para enviar seus caças Typhoon, aumentando ainda mais a pressão sobre a Rússia.
Mas isso também pode acelerar uma possível retaliação ou até uma nova fase da guerra. O futuro da Ucrânia parece mais incerto do que nunca, com alianças sendo formadas e o papel de grandes potências como os Estados Unidos e a Rússia sendo desafiado. A guerra pode escalar, mas também pode abrir portas para novas negociações. O importante é que a comunidade internacional precisa estar atenta, pois o pior, ou quem sabe, a esperança de uma solução, ainda pode estar por vir. Bom, deixa aí embaixo sua opinião sobre o vídeo de hoje. Comente o que você achou dos fatos envolvidos aqui no vídeo, pois sua opinião ela é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Tamo junto e até a próxima. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.